Antes de ler, vou te perguntar umas paradinhas aí. Poxa, preciso da sua participação. Você tem medo, assim, de ouvir falar sobre o fim do mundo, que as coisas vão acabar em algum momento, né? As coisas vão acabar da maneira que estão, as coisas vão acabar. Você tem medo? Você curte filme, por exemplo, que fala assim do final, tipo Guerra dos Mundos, Guerra Mundial. Esses são antigos, eu sei que não é do seu tempo. Guerra Mundial Z, tem um Guerra Mundial Z que eu acho muito top mesmo. A opção de zumbi assim, surgindo. E a galera, pô, filme de zumbi é sempre, né, maneiro. Sei que esses dias o outro pastor aqui, o Jonatas, né, falou que não gosta de filme de zumbi. O melhor filme é o filme de zumbi, com certeza. Guerra Mundial Z, aí tem esse negócio, né? Tem alguns que são também falando sobre doenças. Então tem o Eu Sou a Lenda, com o Will Smith. Qualquer filme com o Smith é legal, cara. Não tem um filme com o Smith que não seja bom. Não é verdade? Fala um filme aí com o Smith que não seja bom. Não existe, não fala. Não fala, não existe. Se tem, eu não assisti. Todos são legais. Desde aquela série que ele fez, né, Um Maluco no Pedaço, que era uma série também bem legal, que não é do seu tempo, até esse filme Eu Sou a Lenda. Alguém já assistiu esse filme, Eu Sou a Lenda? Pô, aí, a galera da velha escola, né, a galera que curte cinema. Pô, o filme é bem interessante, diz que surge uma doença tipo coronavírus aí, tá tendo essa crise aí, agora não pode mais falar coronavírus, não sei porquê, Covid-19, tem que dizer assim. Aí tá, sabe, rola uma doença tipo coronavírus, a galera começa a morrer, aí a galera vira zumbi também, diferente do coronavírus, e aí sobra ele, parece que ele tá sozinho, ele e um cachorro, o pessoal, né, se compadece do cachorrinho. Não vou contar a história toda não para não estragar o filme. Pô, um filme bem legal. Os filmes mais antigos, então, são bem maneiros, tipo Blade Runner. Ninguém nunca ouviu sobre esse, né? Exterminador do Futuro, já ouviram falar? Também, né? São filmes que falam do apocalipse. Tem um que é Apocalipse Zumbi, também, que é bem legal, por sinal. Tudo que tem zumbi é maneiro. Esse texto vai falar sobre o fim do mundo, o fim de todas as coisas, o sinal do fim dos tempos. E só que esse texto não é um texto muito fácil de ser compreendido. Como é que a gente vai fazer o estudo desse texto, né? A gente vai fazer em duas partes. Então a gente vai ver do verso 1 ao 31 hoje, mas depois eu vou retomar o 24 e vou caminhar até o final na semana que vem. Deus me escolheu para trazer essa palavra nessa noite e agradeço a Ele por isso e fui desafiado também nessa palavra. Você vai precisar ter concentração, são 31 versículos, não é para qualquer um. A gente vai ler os 31 versículos, mas eu vou pregar até o 26 e aí depois eu vou retomar o 24 na semana que vem, se Deus me permitir, se eu estiver vivo, se Deus quiser. Se eu não morrer por uma dessas doenças aí, apocalipse, zumbi, sei lá. E aí semana que vem eu pego até o 37. E aí, se Deus quiser, a gente vai entender bem esse texto. Esse texto podia ser dividido em 3 partes, em 5 partes, mas a gente vai ver em 2 partes. Tranquilo? Entendeu alguma coisa do que eu falei até agora? É um texto longo, vou dividir em 2 partes. Primeira parte, tipo o filme, né? Parte 1, parte 2. Tem esse filme? Existe? Então, a gente vai ler. Todo mundo está preparado aí? Marcos 13, a gente vai ler do verso 1 em diante. Diz assim: Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe procuraram em particular. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam,
mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão vários cristos e falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Amém. Poxa, esse é um texto impressionante. Não sei se você reparou o texto. No início, a gente vê os discípulos de Jesus olhando para o templo. Existia um templo, e esse templo era majestoso, esse templo era muito bonito. Esse templo tinha acabado de ser reformado por um rei antigo chamado Herodes, pai do outro Herodes que vai falar com Jesus aqui no tempo de Jesus. Então, no tempo do pai desse Herodes, ele tinha reformado esse templo, e esse templo tinha partes de mármore, partes de ouro, pedras grandiosas. Parecia um templo indestrutível, parecia que os séculos passariam e aquilo ali nunca seria derrubado, destruído. Os discípulos de Jesus chamam Jesus e falam assim: olha só, Jesus, que pedras, que coisas maravilhosas. Esses tijolinhos aqui, né? Mas, pô, muito grande, muito maior, muito mais poderoso. E aí Jesus fala assim, ó, vocês estão vendo isso daqui? Ó, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado, tudo vai cair. E aí os discípulos ficam com aquilo na cabeça. Jesus se afasta, vai para um monte, que é o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras você enxerga o templo. Quem esteve em Israel aí teve
essa visão maravilhosa que um dia, se Deus permitir, terei também. Então Jesus está no Monte das Oliveiras e ele tem a visão do templo e os discípulos aproveitam aquele momento para perguntarem para Jesus. E você percebe que são os 4 mais íntimos de Jesus e são 2 irmãos, 2 pares de irmãos, que é, né, Tiago, João, Pedro e André. Tiago, João, irmãos, Pedro e André, irmãos. Eles chegam para Jesus e falam assim, verso 3, dá uma olhada aí, verso 4, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Quando Jesus responde à questão desses irmãos, Jesus não responde o quando vai acontecer, mas ele fala dos sinais para que aquilo aconteça. A questão é a seguinte, quando Jesus fala e Jesus faz essas profecias, e você há de reparar que tudo que Jesus fala se cumpre, parece que não houve, depois de Jesus, um dia na face da terra, um dia da nossa história, sem guerra, sem uma guerra acontecer, sem um tremor acontecer em alguma parte do mundo, sem uma fome acontecer em alguma parte do mundo. Então, tudo isso que Jesus profetiza, tudo isso se cumpre perfeitamente em toda a história. Tudo bem? Mas parece que quando Jesus fala daquilo que vai acontecer, ele não está falando de um evento só. A profecia tem esse mistério, isso é mistério. A profecia muitas vezes fala de 2 eventos, fala de 3 eventos ao mesmo tempo. Então, a profecia tem uma dupla referência ou uma tripla referência. É como se a gente tivesse uma visão unidimensional, ou bidimensional, ou tridimensional. A profecia tem essa visão tridimensional. Então, Jesus fala de um evento e fala de outro ao mesmo tempo. É realmente difícil. Eu me coloco sempre na posição dos discípulos. Às vezes Jesus está falando de alguma coisa que acontece nesse mundo material, mas depois ele fala de algo espiritual e faz uma comparação e daqui a pouco ninguém está entendendo o que ele está falando. Os caras pedem um sinal para Jesus, Jesus fala assim, ó, nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe e sei lá o que. Os caras ficam assim, cara, o que ele está falando? Como assim? Ele vai ficar dentro do peixe? Ele vai ficar 3 dias no ventre do peixe? Não, ele ficaria 3 dias no ventre da terra, no sepulcro, sepultado. É assim que diz a palavra. Jesus morre e é sepultado. E ao 3º dia ele ressuscita. Então é difícil entender a linguagem de Jesus. E aqui ele faz referências que são bidimensionais, tridimensionais. Um exemplo para você entender. Quando a gente lê lá em Isaías, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, na versão antiga, que é a que eu memorizei. Eu li uma vez a versão antiga e algumas vezes essa versão que a gente tem. E eu só gravei a antiga. Quando você lê isso está falando do nascimento do rei Ezequias. Mas, ao mesmo tempo, está falando do nascimento de Jesus. Então, é uma profecia que tem 2 cumprimentos. Vai nascer um rei maneiro em Israel que vai fazer muita coisa legal. Mas na plenitude desse rei, desse reinado, o rei perfeito é o Messias, é Jesus. Então está falando de 2 coisas. Se você ler lá os Salmos, você vai reparar que os Salmos falam de 2 coisas direto. Opa, olha o terremoto aí, ó. Já é a profecia se cumprindo. Cara, viu? Aí, pode botar esse efeito aí depois, ficou maneiro. Joga aquela fumaça em cima de mim também, que vai ficar legal. Olha só o que o Salmo 110 diz. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder, desde Sião, dominará sobre os inimigos. Quando convocares suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente e tal. Aqui é Davi fazendo um salmo, acreditando que esse salmo ia se cumprir no filho dele, Salomão. Salomão ia ser o cara que ia estender o reino e tal, mas isso daqui se cumpre. O Novo Testamento diz que o cumprimento desse salmo é Jesus Cristo. Então tem um duplo cumprimento. Conseguiu entender? Pô, excelente. Aí a gente volta para o texto aqui. Marcos 13, Jesus está falando de algumas situações.
No verso 5, Jesus diz assim, ó, cuidado que ninguém os engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu. Então Jesus está dizendo que vão aparecer falsos cristos. No ano 100, por exemplo, depois de Cristo, já apareceu um grupo lá em Israel, depois que a cidade foi destruída, e um cara se dizia o Messias. No ano 100, 100 anos depois do Messias verdadeiro ter aparecido, um cara já disse que era o Messias. A história de Israel vai contar que isso acontece direto. Aí quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. Ó, Jesus está falando para você não se assustar e diz que é necessário que essas coisas aconteçam. E Jesus compara isso ao princípio das dores. As dores são as dores de uma mulher que está grávida e está prestes a dar à luz. A minha esposa teve filho 2 vezes. Não sei se você sabe como é que é, mas vou te contar essa história. Então, quando o nenenzinho está chegando, a mulher começa a ter contrações. Esse é o princípio das dores. Tudo bem? O final das dores é quando essas contrações vão crescendo, crescendo, se tornando mais próximas, a dor vai aumentando, até que chega o ápice da dor, que é o momento em que a mulher dá à luz. Só que quando a mulher dá à luz, sabe o que acontece? Algo maravilhoso, porque é um neném que nasce. Então Jesus está fazendo essa comparação. Então vão acontecer coisas que são ruins, terríveis, e são guerras, e são fomes. Isso acontece desde sempre, aliás. Esse é o princípio das dores. Mas vai ter um momento que vai ter o final das dores. As dores não mais vão acontecer. O que vai acontecer? A beleza, a plenitude, a paz, o amor, a esperança, o significado, a maravilha de uma mulher com seu próprio filho no colo. Depois que aquele momento muito difícil passou. É essa comparação que Jesus está fazendo. Quando Jesus fala que isso vai acontecer, isso acontece até hoje. Então, em que momento que a gente está na história? A gente está entre o início das dores e o final das dores. Em algum momento, que a gente não sabe o que é. É como se, assim como as contrações aumentassem, as dores vão aumentando. Então, eu não supro no meu coração, não produzo no meu coração, não alimento no meu coração, incentivo a falsa esperança de que as coisas vão melhorar. Entende? Eu também não sou pessimista, não, sou realista. As coisas não vão melhorar. Pelo que a palavra nos mostra, as coisas vão piorar. Por isso eu não coloco expectativa nenhuma em governante nenhum. Então, quem ganhar as eleições dos Estados Unidos, não me importa. Alguém vai ganhar aqui no Brasil também. Vai piorar, meu camarada. É isso que o texto está dizendo. Então vai piorar. A gente está nessa reta do início das dores, início das contrações, até o final. Em qual momento aqui eu não sei determinar. Mas em algum momento, isso que é maravilhoso, o texto está dizendo que isso vai acabar. Entende? Em algum momento vai ter um fim. Isso é glorioso. Isso traz esperança e paz ao meu coração. Poxa, toda vez que eu penso que em breve, e a igreja, há 2000 anos atrás, achava que Jesus voltaria em breve. É possível que Jesus volte daqui a 2000 anos. Não interessa, eu tenho que achar que é breve. A minha esperança é essa, que em breve, e eu tenho que viver como se fosse em breve, porque Jesus diz que a gente tem que viver assim, achando que vai ser hoje, que esse culto aqui do UP não vai terminar. Antes desse culto terminar, Jesus vai voltar. Sempre que eu penso que isso vai acontecer, cara, eu acho maravilhoso demais. Meu coração descansa. Toda doença, todo sofrimento, todo mal, toda depressão,
sabe, todo tormento, toda fome, toda injustiça, toda miséria, isso tudo terá um fim. A Bíblia diz isso e a gente tem toda a certeza que isso vai acontecer, porque tudo o que Jesus disse que iria acontecer se cumpriu. Então a gente tem a certeza que isso se cumprirá também. E esse dia vai chegar. Até que esse dia chegue, os crentes serão perseguidos. Jesus está dizendo isso. Por esse texto aqui, parece, e essa é a minha convicção, por esse texto aqui parece que a gente vai ter que passar pela grande tribulação. Entende? Tem uma corrente de interpretação que pensa assim, antes da tribulação Jesus vai tirar a igreja dele, mas esse texto está falando isso não. Está dizendo que se esses dias não fossem encurtados, até os eleitos estão nesses dias, até os eleitos iriam se perder se esses dias não fossem encurtados. A Bíblia diz eleitos, a Bíblia diz que pessoas foram escolhidas por Deus. É Jesus falando isso. Jesus garante que a igreja dele vai ser perseguida. Você pode pensar assim, mas hoje não está tão ruim. Eu estou tocando meu violãozinho aqui, não é isso? A gente está nesse lugar com um ar-condicionado. Olha que bênção, né? Sentadinho na nossa cadeira. Estou abrindo a Bíblia, não estou com risco nenhum por enquanto. Beleza, tá tranquilo, não tá? Tá tranquilo para você. Agora, para a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra, não tá assim não. Pensa num crente na China. Pensa num crente na Coreia do Norte. A igreja está sendo perseguida hoje. A gente sofre uma leve pressão comparada à pressão que esses caras sofrem. A gente não tem nem como mensurar o que esses caras sofrem, beleza? A gente tem uma pressãozinha, alguém pergunta se você é crente, aí pode achar graça de você, ou te desconsiderar, ou na faculdade, né, aquele professor que descobriu que você é crente vai te hostilizar, mas isso é pouco. Os caras estão correndo risco de morte, de serem crucificados. O Estado Islâmico crucifica cristãos hoje. O Boko Haram crucifica cristãos hoje. O Hamas persegue cristãos hoje. Entende? E a gente que está sendo morta, serrada ao meio, queimada viva, isso acontece hoje. As estimativas são terríveis. Assim, pelo número de cristãos que são mortos hoje pelo mundo. Ninguém sabe o tamanho da igreja na China, por exemplo. Acredita-se que a igreja na China, a galera na China se reúne de modo subterrâneo nas casas, correndo o risco de morrer, Coreia do Norte, etc. A estimativa é que a igreja da China hoje seja tão grande quanto a igreja dos Estados Unidos. Na China, cristãos que se dispõem a sair das suas casas e arriscar as suas vidas para se encontrarem com outros cristãos, para ouvirem a palavra de Deus, escondidos. É isso que acontece pelo mundo. Então, o sofrimento permanece. E Jesus diz que isso vai piorar. E Jesus monta um cenário. E Jesus diz que o irmão vai trair seu irmão e vai entregar à morte. E um pai vai fazer isso com o filho. A gente pode sofrer um pouquinho disso. Quando eu me converti, meus pais ficaram meio chateados. Hoje minha mãe é cristã, graças a Deus. Mas ficaram assim, poxa, coisa ridícula você ser crente, um absurdo, dar dinheiro para pastor. Foi isso que eu vi quando eu me converti. Pais entregam seus filhos à morte hoje, isso acontece também. E no verso 14 diz assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, aí tem uma nota de rodapé. Eu sou viciado em nota de rodapé, eu não consigo passar por uma nota de rodapé, isso é um defeito que eu tenho. No aplicativo é maneiro, eu gosto do aplicativo, porque a nota de rodapé do aplicativo é só você apertar ali que já aparece no próprio texto. Aí a nota de rodapé deve te mandar lá para Daniel, capítulo 9 e tal, que Daniel fala desse sacrilégio terrível que aconteceria. Aqui é o seguinte, o sacrilégio terrível tem 3 significados.
um que já tinha acontecido. Então, aquilo que Daniel falou que ia acontecer, já tinha acontecido. O que foi o sacrilégio terrível profetizado por Daniel? Foi o seguinte: por volta do ano 150 a.C., um grupo lá de descendentes de gregos, macedônios, que estavam nesse lugar dominando essa região, um grupo vai, domina o templo de Israel, pega um porco e sacrifica no altar de Deus. Beleza? Por quê? Para ofender o povo, porque esse povo que tinha esse templo considerava que os porcos eram animais imundos. E para eles isso era totalmente ofensivo. Então um homem vai, sacrifica um porco ao deus Apolo, dentro do templo de Israel, que era o templo de Javé, assim por diante. Esse sacrilégio já tinha acontecido. Jesus diz que ele vai ainda acontecer e fala sobre pessoas que, se estivessem no campo, não tinham que voltar para a cidade. Quem estivesse em casa tinha que correr para o monte. Que os dias seriam terríveis para as mulheres grávidas. O duplo cumprimento dessa profecia foi no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi arrasada, destruída, o templo foi destruído, e o templo realmente não fica pedra sobre pedra, os caras tocam fogo no templo, destroem tudo. Um cara chamado Eusébio de Cesareia, que é um historiador, vai dizer assim, que por causa da profecia, olha só que doideira, o cara que não é crente, o cara diz assim, por causa da profecia, os cristãos se salvaram no ano 70. Porque os cristãos tinham ouvido essa profecia de Jesus. E Jesus falou assim, olha, quando esse dia terrível chegar para essa geração de vocês, o que vocês têm que fazer? Fugir, que a cidade vai ser destruída. Então, os cristãos que estavam em Jerusalém, na Judéia, os cristãos fogem. Os hebreus que seguiam a religião judaica ficam para defender a sua terra, achando que eles poderiam resistir, e eles vão ser massacrados por Tito, filho do imperador. Existe um arco em Roma, e esse arco traduz essa vitória de Tito arrasando Jerusalém, cumprimento da profecia de Jesus. Mas essas palavras de Jesus, aí Jesus diz, vocês têm que orar para não ser no inverno, quem tiver grávida tem que orar, quem estiver amamentando para não acontecer nesses dias e tal. Isso mostra como que a nossa oração é importante para interferir de acordo com a vontade de Deus, nos planos de Deus, para contribuir com aquilo que seja o plano de Deus. Deus ouve as nossas orações, tudo bem? E esse Deus que ouve as nossas orações interfere na história. Mas, ao mesmo tempo, isso está falando de um momento terrível que não vai ser igualado em nenhum momento da história. Jesus, no verso 19, diz, aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Aí se você pensar assim, pô, mas no ano 70 aconteceu um negócio que nunca mais vai acontecer pior. Não! Aconteceu coisa pior. Pensa na Primeira Guerra Mundial. Armas químicas da Primeira Guerra Mundial. Eu gosto de estudar guerra, assim, eu gosto desse assunto. Pensa na Primeira Guerra Mundial. Cara, pensa no nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Pensa na opressão que os cristãos viveram nos governos comunistas, que mataram 10 vezes mais do que os nazistas. Aconteceram coisas muito piores. Para o próprio povo judeu, o nazismo foi muito pior do que aquela tomada de Jerusalém. Muito mais gente morreu. Os nazistas conseguiram matar 2/3 dos judeus no mundo. No mundo, 2/3 de uma etnia. 2/3 foram massacrados pelos judeus nos campos de concentração. Massacrados pelos alemães nos campos de concentração. Cara, olha que doideira.
Jesus então está falando que ainda vai acontecer algo pior. Então, Jesus está fazendo várias profecias ao mesmo tempo. Esse sacrilégio terrível, ele já aconteceu 2 vezes. E ele vai acontecer pela 3ª vez. E vai acontecer pela 3ª vez, talvez no nosso tempo, de um modo muito pior. As outras passagens da Bíblia vão dizer que o anticristo vai surgir no meio da igreja. E que talvez não seja necessariamente uma pessoa, mas um entendimento, uma forma de conhecimento, uma compreensão, uma maldição, uma apostasia, uma heresia que vai surgir dentro da igreja. A perseguição vai ser terrível, a ponto de que, se ela se estendesse como deveria se estender, até aqueles que são eleitos iam negar a própria fé. Mas o Senhor que controla a história vai encurtar essa perseguição, que deve acontecer em breve, e a gente só não sabe quando que vai acontecer. Jesus não dá uma data para essa parada acontecer. Então, todo mundo que fez conta para a volta de Jesus errou. Não é da vontade de Jesus que isso aconteça. Isso é abominável diante de Deus. Jesus, para mostrar que ninguém ia saber, diz assim, só Deus sabe. E um homem sabe. No plano humano, e ele mesmo se coloca nesse plano humano, ninguém sabe, só o Pai. É só o Pai que sabe o dia do final das coisas. Mas sabe o que vai ser maneiro? Jesus vai voltar porque ele promete, e Jesus vai salvar a sua igreja porque ele promete, e ele vai fazer justiça porque ele promete. E haverá justiça para o Boko Haram, e haverá justiça para o Estado Islâmico, e haverá justiça para os nazistas, e haverá justiça para os comunistas, e para todo mundo na face da terra, e para nós também. Graças a Deus. Aleluia. O dia do Senhor virá. O dia da vingança do nosso Deus virá. E como diz o Salmo 110, ele esmagará os seus inimigos, pisará reis e governadores e empilhará os seus corpos. É isso que diz o Salmo 110. E diz com louvor. É cântico de louvor. Isso é para cantar assim, maneiro demais. Maneiro demais, graças a Deus, o Senhor é justo, graças a Deus. 2 lições para a gente aprender aí desse texto. Primeira lição, Deus controla toda a história, do início ao fim. Você tem que dizer amém. Amém, cara. Deus controla a tua história, a tua, que não é a história de toda a história. Deus controla todas as histórias no meio da história. Amém? Em todas as histórias, Ele controla do início ao fim. Em todas as histórias, até a grande história se cumprir na volta de Jesus Cristo. Ele controla a nossa vida e Ele governa e reina sobre o mundo. Amém? Amém. Nada foge ao seu controle. Na minha vida, nada, nenhuma folha foge ao seu controle, nem um fio de cabelo, e eu fico triste por isso, foge ao seu controle. Nem um segundo foge ao seu controle. Esses dias um amigo recebeu uma notícia triste da filhinha doente. Aí eu disse para ele, cara, cada batimento do coração da sua filha está contado por Deus. Cada batimento, todos eles, nenhum foge ao seu controle. Todos eles, todos eles. E é assim do início ao fim. Isso é maravilhoso e consolador. Isso é bom demais. Poxa, isso não é bom demais? Amém? Segunda lição, a gente está entre o início das dores e a grande tribulação. Em qual momento a gente não sabe. Tudo bem? Mas a gente tem que estar preparado para aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Então, quanto mais apegado à palavra de Deus você estiver, mais preparado para essa grande tribulação você vai estar. Quanto mais em oração você se colocar, quanto mais em comunhão com a igreja,
recebendo o sacramento também da igreja, participando da ceia e todas as bênçãos vinculadas a isso, a ser membro de uma igreja. Nisso tudo você vai se preparando para a grande tribulação. E as coisas mudam de uma hora para outra, irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente realmente não sabe o que vai acontecer. Se a gente fizer assim uma projeção de uma semana na nossa vida, essa projeção pode falhar. Uma semana. Você está projetando 5 anos da sua vida, não é? Fazer faculdade. Se, né, não for engenharia que você vai gastar mais. 5 anos da sua vida. Medicina também 6. Parte para humanas que você vai resolver no tempo certo. Cara, você está projetando 5 anos da sua vida, você não sabe o que vai acontecer em 5 anos. Você não tem condições de saber. Às vezes coisas muito boas, né? Não estou querendo também te provocar pesadelos, né? Mas há 3 anos eu comentei isso com a Emily esses dias. Há 3 anos a gente estava convivendo com uma amiga aqui nossa da igreja. 3 anos depois, em 3 anos, ela conheceu um menino, um príncipe encantado, não é isso? E um menino que veio de outro país e a amou e a escolheu como esposa, e ela se casou com esse menino e está morando na Holanda. E vai fazer medicina lá na Holanda. Olha só. A gente sabe o que vai acontecer? Cara, a gente não tem como saber. Mas a Bíblia diz que no plano geral as coisas vão piorar. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, primeira lição para a sua vida: esteja preparado e vigie. É isso que Jesus fala nesse texto. Esteja preparado para ser perseguido. Esteja preparado para sofrer pelo nome de Jesus. Esteja preparado para sentir dor como uma mulher sente antes de dar à luz. Esteja preparado. Esteja preparado. Segunda aplicação para a nossa vida: a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa perseverar. É possível dar as costas a essa mensagem quando isso tudo acontecer? É sim. É isso que Jesus está falando. E Jesus está falando isso para os apóstolos. Para os apóstolos. Entende? Para quem que Jesus está falando? Jesus está falando para os caras que iam evangelizar o mundo. Olha só. Pensa nessa cena, na perspectiva dessa cena. Esse negócio não é louco demais? Imagina assim, a gente está com Jesus, somos 12, aí você já elimina uma galera aí, escolhe só seus amigos. Né? A galera que é fechamento nosso. Tô brincando, todo mundo... Tô criando já divisão, pô. Todo mundo aqui é fechamento. Olha só, tá a gente, né, com os nossos amigos aqui, os 12, a gente sentado com Jesus. Jesus é um galileu, tudo bem? No buraco do mundo, não tinha onde dormir, não tinha travesseiro para deitar, passava fome, sentia dor. Jesus está sentado, olhando para um templo que parece que não vai cair nunca. E aquele templo ali já tinha centenas de anos. Jesus fala assim: antes disso acontecer, o meu evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Cara, olha a audácia dessa afirmativa, cara. Isso não é audacioso demais? Um galileu falando para 12 pescadores que aquela mensagem que ele estava contando ali, para os amigos dele, iam se espalhar pelo mundo. Você consegue entender a estranheza dessa mensagem para aqueles caras? Eles pensavam assim, pô, o que ele está falando, cara? Como assim? A gente está aqui na Galileia, isso aqui vai se espalhar pelo mundo. Pelo mundo. E a gente vai ser perseguido, e isso vai se espalhar pelo mundo. Porque quando é perseguido, o negócio abafa, não é isso? Pô, a gente vai ser perseguido e vai se espalhar pelo mundo. 2000 anos depois, olha o que aconteceu.
Não é louco demais ter, sei lá, quantas pessoas aqui, e eu em São Gonçalo, discípulo de Jesus, cara. E tem um cara na China, discípulo de Jesus. E tem um cara na Índia, discípulo de Jesus. E tem um cara na África, discípulo de Jesus. E tem uma galera na Europa, discípulo de Jesus. Pô, você percebe que o que Jesus falou se cumpriu? O evangelho não se espalhou por todo mundo. Isso era impossível. Totalmente impossível. Isso não ia acontecer de jeito nenhum, cara. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse a vontade de Deus, se não fosse Deus regendo a história. Então a gente não tem que ter medo de nada. Só que a gente tem que perseverar. É isso que Jesus está falando. E ele falou para os apóstolos. Então eu tenho que ir com a perna tremendo, perseverar, joelho tremendo. Amém? Saber que vai ter um fim, cara, é bom demais. Toda vez que eu acordo com dor, toda vez que eu penso na dívida, no banco, cara, toda vez que eu fico doente, toda vez que eu vejo tanto sofrimento, tanta morte, tanta coisa horrível, cara, tanto crime, tanta maldade, toda vez que eu leio o noticiário do Boko Haram, do Estado Islâmico, do Hamas, cara, eu ouço Jesus me dizendo que isso vai ter um fim. Tem que ter um fim. Tem que ter um fim, senão seria injusto demais. Só é possível ter justiça se tiver um fim. Só é possível haver justiça se tiver um Deus que governe toda a história. Graças a Deus, esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Aleluia. E você só acredita nisso porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Senão você não acredita. É assim. Essa é a regra. Aleluia. Mas tem que perseverar. Esses dias eu estava vendo uma retrospectiva para a gente encerrar dos retiros passados. E assim, eu estava preparando meus filhos para o retiro. Aí eu ficava botando retrospectiva de retiro, tal, para ver se meus filhos entendiam alguma coisa. Estava difícil. Mas aí eles gostaram muito do retiro, graças a Deus. Aí na retrospectiva, não recomendo que você faça isso não, tudo bem? Mas você vai ver várias pessoas que não estão mais aqui. E eu ficava assim, poxa, aquela pessoa, meu coração ficava triste. Aí via outra pessoa, meu coração ficava triste. Poxa, aquela pessoa, olha só. Às vezes ela até falava no vídeo assim, né? Uma pessoa parecia que ia perseverar, mas não perseverou. Sabe quando a gente sabe que a gente vai perseverar? Quando chegar o último dia. É assim, meu filho. É assim, minha filha. É assim. É assim. A gente só sabe que perseverou quando chegou o último dia. Até lá a gente tem que lutar para ficar. Esse negócio tem duas dimensões, entendeu? A de Deus e a nossa. A nossa é limitada. Então a gente tem que olhar para a vida assim, pô, hoje eu vou fazer, hoje eu quero ser, hoje eu sou. E assim, até o último dia. E quem perseverar vai ser chamado de filho. É isso que diz o Evangelho. No final das contas, a gente vai saber que quem perseverou foi quem foi eleito. Mas nesse momento aqui, o que a gente tem, meu camarada, é o agora, é o hoje, é o que a gente tem. Está entre o agora e o ainda não, é a nossa vida. Então eu tenho que perseverar todo dia na minha casa, todo dia lendo a palavra, todo dia em oração, todo dia meditando, todo dia confiando, todo dia aumentando a minha fé, todo dia dando passo, todo dia é assim, até que o último dia venha e que ele venha, amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A gente te louva porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso e a gente sabe que o Senhor governa toda a história. A gente sabe que só no teu nome há autoridade e poder e que todas as autoridades se submetem à tua autoridade. A gente sabe que todas as vidas não passam de um sopro. A gente sabe que todos aqueles que se levantaram contra ti foram derrubados e esmagados, e assim será até o último dia. Senhor, olha para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus,
e faz a tua igreja perseverar até o fim. Pai, que seja assim na nossa pequena história, que seja assim na tua grandiosa história, que a gente persevere, que esses adolescentes perseverem, confiem no Senhor, na tua palavra, que tudo se cumpriu e tudo se cumprirá. Em nome de Jesus, amém. Amém.